Bom, nós estamos de volta, os nossos telespectadores, com o médico Dr. Valdeban, que está aqui ao nosso lado. Em duas sequências, trabalhamos o médico específico, aspectos familiares de chegar, depois tratamos os aspectos do seu trabalho no dia a dia. Agora eu vou entrar especificamente, Dr. Valdeban, no seu trabalho, na cardiologia específica, nas doenças, uma série de coisas, né? E eu recebi aqui, na informação dada pelo Dr. Valdeban, que ele trabalha com, eu estava vendo até um nome até um pouco difícil, mas que aí ele vai explicar para a gente, vai facilitar a nossa linha de entendimento. Valvulopatias, né? Ainda temos aneurismas e outras patologias, trata da questão arterial coronária, cirurgia de ponte de mamária e ponte de safena. Ainda explica a questão de, na valvulopatias, trocamos o valvar e o conserto da válvula quando possível. Claro que eu falei aqui aspectos técnicos difíceis de compreender e eu vou passar aqui para o Dr. Valdeban para explicar para a gente o que é valvulopatias, o que é todo esse trabalho do Dr. Valdeban no seu dia a dia. Certo. Esse é meu dia a dia, porque a parte da cardiologia, no que se refere à cirurgia, é tratada com tratamento cirúrgico, ela se detém mais nessas dois grandes grupos de patologias, né? As valvulopatias, nós estamos falando de todas as doenças que acometem as válvulas do coração, né? Nós temos coração direito e coração esquerdo que são separados por válvulas. E as valvulopatias são todas as doenças que acometem essas válvulas. Depois temos o grande grupo de doença chamada doença arterial coronária, que tem o seu grande, digamos, representante quando há o infarto do miocárdio, né? Então, a doença arterial coronária é uma doença abrangente, né? Para você ter uma ideia, esse ano de 2015 eu operei 200 pacientes de cirurgia cardíaca. E desses 200, 80% era de doença arterial coronária, ou seja, a coronariopatia, como nós chamamos de um modo geral, ela é a doença do desenvolvimento, né? Então, é uma doença que mata mais no mundo, até mais que o câncer. Porque a doença arterial coronária ela é causada pelos hábitos de vida que não são saudáveis, digamos assim. Tem os fatores de risco para a doença arterial coronária, que são o sedentarismo, o tabagismo, né, o fumo, a alimentação que não é saudável, né? O diabetes é um fator de risco também importante. Quando o diabetes acomete o paciente, ele leva a uma vasculopatia e, juntamente com os fatores de risco, aumenta a probabilidade de ter infarto e de morte. O senhor falou vasculopatias, o senhor falou alguns nomes. Eu queria que o senhor desse uma linha de entendimento para o nosso telespectador do que seria o que o senhor está colocando aí. A vasculopatia. Isso. Exatamente, porque a doença arterial coronária, ela em sua essência, uma vasculopatia. Porque o que é coronária? A coronária são os vasos que irrigam o coração. Então, a doença acomete o vaso que irriga o coração, porque todos os nossos órgãos, eles precisam de sangue para viver. E o coração também, ele manda sangue para todo o organismo, inclusive para ele mesmo. Entendi. E a coronária são pequenos vasos que levam sangue para o próprio coração. E quando a placa de aterosclerose, que pode obstruir qualquer vaso e dar um infarto, tanto infarto cerebral, como infarto intestinal, como na perna, né? Da trombose, ela também pode acontecer. Quando ela acontece no coração, dá um infarto do miocárdio. Não sei se ficou claro. Não, beleza. É só para uma linha de entendimento para a gente repassar para o nosso telespectador. Mas, pelo que eu entendi, a minha lógica é o seguinte: nós comemos mal, né? Há uma definição de que nós comemos mal. Agora há pouco, o governo federal tomou uma decisão nas escolas públicas, doutor Valdeban, de proibir, por exemplo, o refrigerante, né? O governo finalmente chegou a um consenso de que o refrigerante estava fazendo mal. Tinha crianças de 10 anos com diabetes, tinha crianças sobrepeso, uma série de coisas. Medidas dessa natureza resolvem?
não digo que resolve, mas ameniza o problema, porque existe, como eu falei anteriormente, tem vários fatores de risco, né? E um deles é a alimentação, que não é saudável. E realmente, na verdade, nossos hábitos alimentares, de um modo geral, não são saudáveis. Não são saudáveis por quê? Porque são ricos em gorduras polissaturadas, né? Refrigerantes, que são produtos industrializados de um modo geral, tem conservantes, tem, né? Tem os adoçantes, e isso tudo são coisas que não são saudáveis para o nosso organismo. Então, eu acho que essa medida é uma medida importante e que, de certeza, no futuro vai amenizar o problema. Doutor Valdeban, me tira uma dúvida. O senhor me falou aqui que 200 pacientes, que o senhor já trabalhou durante esse ano de 2015, com 200 pacientes, 80% dele por doença arterial coronária. Ou seja, eu abri o peito ou a cabeça de 200 pessoas durante um ano. Como é que se abre um peito, como é que se olha um coração ali naquele momento, como é que se trabalha aquilo ali? Eu sei que é o seu trabalho do dia a dia, mas para o nosso telespectador, o que é abrir 200 corações entre cabeças e corações? Corações. Pois é, nós trabalhamos com cirurgia, né? Cirurgia aberta, e é a maneira que nós temos hoje mais corriqueira de abordar o coração quando vai fazer uma cirurgia de ponte safena, por exemplo, que é o que mais nós fazemos, ponte safena e ponte mamária, né? Elas normalmente estão juntas. Portanto, é a maneira mais corriqueira. Já há procedimentos menos invasivos sendo desenvolvidos, mas ainda não estão completamente estabelecidos para o uso no dia a dia. Está entendendo? Entretanto, é dessa maneira que nós abordamos os corações. Realmente é uma coisa, assim, para quem não conhece, é uma coisa um pouco surreal, né? Você abrir o peito para consertar o coração, mas na verdade é isso que nós fazemos. Doutor Valdeban, hoje em dia, dentro da medicina do coração, nós já temos, por exemplo, a angioplastia através do cateterismo, que foi um procedimento que eu passei. Seria o quê? O que é que significa a questão da angioplastia, do cateterismo? Até porque as pessoas têm um nome como um nome assim, um pouco complicado, mas me parece que hoje é muito mais um exame de rotina a questão do cateterismo do que foi anteriormente. Qual é a diferença desses dois aspectos que eu coloquei? Abrir o peito e trabalhar com o catéter. Certo. O cateterismo cardíaco, ele é usado como diagnóstico, né? Ele o médico entra com o catéter por artéria da perna ou do braço, vai com esse catéter até o coração e injeta contraste, que vai mostrar as artérias do coração, se estão com obstruções ou se estão livres, se não estão saudáveis. Em linhas gerais é isso. A angioplastia, ela pode ser feita através do cateterismo. Então, através do cateterismo, ele vai lá com o balão e abre a artéria se estiver obstruída. Você pode me perguntar, e por que não faz isso em todos os pacientes? Tem que abrir o peito. Porque nem todos os pacientes eles se prestam a esse tipo de tratamento. Depende das indicações, depende de cada caso, que você pode selecionar, ou para angioplastia ou para tratamento cirúrgico. Eu opero muitos pacientes que fizeram angioplastia anteriormente, mas que depois foram para o tratamento cirúrgico, porque já não se prestavam mais para fazer angioplastia. Certo. E vice-versa também pode acontecer. É mais frequente o paciente que fez angioplastia ir para a cirurgia do que o que foi para a cirurgia vir a fazer a angioplastia, mas isso também pode acontecer. Muito bem. Eu até conversava com o Dr. Valdeban aqui no intervalo e falava sobre uma palavra que os médicos têm usado hoje em dia, que você chega no médico, pode ser o médico que for, ele pergunta, o amigo faz atividade física, né? Virou uma rotina no dia a dia dos médicos de uma forma geral. É tão importante assim, Dr. Valdeban? Com certeza. Os fatores de risco para a doença arterial coronária, que é, como eu te disse, a doença que mais acomete, né? No mundo moderno, é o que mais mata. Tem vários fatores de risco, e eu posso citar aqui para você. A alimentação
é uma alimentação que não seja saudável, é um fator de risco. O sedentarismo, que aí entra o exercício físico, ele é combatido com o exercício físico, o sedentarismo. A pessoa que não faz exercício físico, ela tem muito mais probabilidade de adoecer do que o que faz. Portanto, a alimentação, o exercício físico, o tabagismo, o fumo é um inimigo mortal das pessoas. O fumo é um fator de risco importantíssimo. A maioria dos pacientes que eu opero, eles são ou foram tabagistas. E o diabetes também é um outro fator que também deve ser combatido, que é um fator de risco para a doença coronária importantíssimo. Certo? Portanto, alimentação, exercício físico, né? O diabetes, esses são os pilares. Doutor Valdeban, durante esse tempo como médico, já abriu vários corações, ou seja, já abriu vários pacientes, já analisou vários corações. Por algum momento o doutor Valdeban estava lá, estava numa cirurgia e houve um problema e mexeu com o médico doutor Valdeban, ou seja, aquele paciente eu tinha uma visão de que seria fácil o tratamento, foi complicado, complicou e não foi o que eu esperava. Existe essa coisa com o médico, com o cardiologista também? Sim, existe, isso é nosso dia a dia. Na maior parte das vezes a gente consegue ter um planejamento do que vai ser feito, mas são muitos fatores que influenciam isso, né? Nós temos que ter bons exames confiáveis para que tenha um bom diagnóstico, de maneira que a gente possa realmente planejar a cirurgia. Obviamente que em 100% dos casos não se consegue isso, e obviamente que as surpresas aparecem. Já houve casos sim, e recentemente eu tive dois casos, um deles aqui da região de Patos. Era um rapaz que tinha 2 válvulas acometidas por doença reumática que estavam funcionando mal, e o rapaz me procurou, isso há cerca de 2 meses, lá em João Pessoa. Eu tinha um diagnóstico dele, que era um diagnóstico bem pessimista sobre o seu caso. Cheguei até a pensar em não operá-lo. Mas conversando com o paciente, com a mãe, eles queriam muito, e realmente era a chance dele de sobreviver era ir para uma cirurgia. E eu aceitei o caso para operar, e foi uma boa surpresa, porque na sua cirurgia eu constatei que o seu diagnóstico não estava errado, mas eu acho que estava mais favorável a ele do que, em princípio, os exames diziam. Então, isso foi um caso que foi gratificante, porque o rapaz respondeu de uma maneira muito positiva à cirurgia e ele está bem, está feliz com sua família. Muito bem, doutor. Antes da gente encerrar, só mais uma indagação. Os exames que são feitos, por exemplo, pós-operatório, a preparação para uma cirurgia, todos aqueles exames que são feitos, qual é o grau de confiabilidade desses exames? É bom, é alto. Agora, tem exames que eles são muito examinadores dependentes. Um deles é o ecocardiograma, por exemplo. Posso citar um. Depende muito de quem faz, porque depende muito da experiência. É um exame que ele precisa ter um grau de confiabilidade. É tanto que quando eu recebo um exame desse que eu não acho que não me está dando segurança, eu peço para repetir e fazer com alguém que eu conheço e sei que vou ter ali um grau de confiabilidade maior. Então, Valdeban, nós estamos chegando ao final do nosso ponto de vista, um papo muito bom aqui com o doutor Valdeban. Eu vou deixar esse espaço final para o amigo e fazer uma pergunta bem simples. O amigo rodou tanto, está em João Pessoa, será que um dia nós teríamos o doutor Valdeban na cidade de Patos? A resposta dele, e agradecê-lo por estar aqui conosco no nosso ponto de vista. Certeza. Quando eu passei 19 anos fora, após me formar, eu fui para o Rio de Janeiro e morei lá 12 anos, depois fui para o exterior, fui morar em Portugal e morei lá 7 anos, ou seja, 19 anos depois que eu me formei, que eu estive fora procurando me especializar, procurando mais conhecimentos, e é interessante que eu sentia no meu íntimo assim, como se eu tivesse uma dívida com a minha terra, a Paraíba. Porque foi quem me deu o meu conhecimento, meu diploma de medicina. Está entendendo? Então isso é uma coisa muito pessoal minha.
Eu sentia isso e hoje eu me sinto muito mais confortável porque eu, de certa forma, eu já operei aqui, depois que eu regressei há 4 anos atrás, eu já operei pessoas de todos os cantos da Paraíba, né? Então eu me sinto muito mais confortável porque eu, de certa forma, eu paguei a minha dívida com a minha terra. Está entendendo? Em relação a aqui em Patos, isso que você falou, ou seja, você quer dizer se teria a cirurgia cardíaca aqui através de mim, em Patos, né? Eu acho que sonhar não faz mal a ninguém, né? Claro. E eu acho que sim, é uma coisa possível. Patos é uma cidade que está desenvolvendo, é uma cidade sempre que olha para frente, né? Eu acho que deve ser assim, devemos pensar assim. Eu acho que tudo depende de propostas e o que vai acontecer lá na frente, né? Muito bem, agradecer aqui ao Dr. Valdeban por estar aqui conosco. Dr. Valdeban, obrigado por estar aqui conosco. Claro, e deixar esse espaço final para que o Dr. Valdeban utilize para se despedir dos nossos telespectadores do nosso ponto de vista. Obrigado, Dr. Valdeban. Muito obrigado, eu que agradeço, fiquei muito honrado com o convite e estou à disposição para aqui estar se for preciso. Muito bem. Nosso ponto de vista de hoje termina aqui com o Dr. Valdeban. Na próxima semana nós estaremos com mais um convidado dentro do nosso ponto de vista. Um abraço a todos os nossos telespectadores. Até a próxima semana, se Deus quiser.